Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje eu vou falar sobre o uso da estrutura as mais uma palavra e as novamente. Se você estiver se perguntando, poxa Daniel, quando que você vai gravar um vídeo sobre como usar a palavra as em diferentes contextos e qual a diferença entre as e like? Saiba que logo em breve eu vou disponibilizar aqui no canal um vídeo sobre esses assuntos, ou melhor, 2 vídeos sobre esses assuntos aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube. De qualquer forma, nessa aula de hoje eu resolvi falar sobre esse tópico porque é uma mão na roda, é simplesmente uma ferramenta, uma estrutura muito útil, principalmente para você que quer comparar pessoas ou coisas em inglês, e inclusive comparar situações em inglês. Você pode utilizar a estrutura as mais uma palavra as para fins de comparação. Como assim? Digamos que, vamos supor que Fausto Silva, o apresentador Faustão, ele é tão rico quanto a Xuxa. Então eu quero dizer que o Faustão ele é uma pessoa tão rica quanto a Xuxa. Qual é o critério que eu estou utilizando aqui? O critério é da riqueza. Nesse caso eu vou precisar do adjetivo rico, que em inglês o equivalente é rich. Eu posso construir o seguinte exemplo. Faustão is as rich as Xuxa. Novamente, Faustão is as rich as Xuxa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o Faustão ele é tão rico quanto a Xuxa. É por isso que na minha construção eu utilizei Faustão, na sequência veio o verb to be e atenção, a gente pronuncia is. Então a gente tem um som de Z aqui, a gente não diz is. Esse até é um erro muito comum entre estudantes de inglês, acreditar que o verb to be, a pronúncia dele é is, como se a gente tivesse o S de sapo. O som do S aqui, na verdade, ao final de is, é o som de Z de zebra. Apesar da gente escrever a grafia C com S, o som é de Z de zebra. Então, retomando essa estrutura que eu dizendo, eu primeiro citei o primeiro alvo, que é o Faustão. Na sequência, eu utilizei o verb to be, por isso eu disse Faustão is. E depois veio as. E aí, eu vou citar o adjetivo rich, que significa rico. Depois eu cito as novamente e na sequência a pessoa com a qual eu estou comparando Faustão, que foi a Xuxa. Eu disse, Faustão is as rich as Xuxa. Então se eu te perguntar, quem é mais rico? Faustão ou Xuxa? Com base nesse meu comentário, nisso que eu disse, quem é mais rico, Faustão ou Xuxa? Nenhum dos dois, pois como eu disse, eu utilizei uma estrutura para fins de comparação que ela nivela duas pessoas, duas coisas ou duas situações, tomando por base um critério, que nesse caso foi o da riqueza. Vamos supor que eu quero comparar duas pessoas, uma chama Mary e a outra chama Samantha. Agora, nesse caso que eu vou adotar aqui é o critério da feiura. Digamos assim que seja o critério da feiura, né? Vamos comparar assim, quem é mais feio que quem? Vamos supor que elas são tão feias que até é difícil a gente comparar quem é mais feio que quem. Então eu posso dizer em inglês, Mary is as ugly as Samantha. Novamente, Mary is as ugly as Samantha. Então observe, nesse caso não há como dizer quem é mais feio que quem. Por quê? Porque eu utilizei uma estrutura que ela nivela as pessoas ou coisas e situações quando a gente toma por base um critério. Exatamente como eu acabei de falar alguns segundos atrás. Novamente, nosso exemplo é Mary is as ugly as Samantha. Pois bem, esses foram exemplos super fáceis assim da gente entender a como empregar a estrutura as mais uma palavra e na sequência as novamente. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo um pouquinho mais trabalhado. Eu ainda vou trabalhar com um adjetivo, mas a frase ela é um pouquinho mais complexa. Minha vida inteira eu sempre achei que alguém fosse ficar muito rico. Porém, essa pessoa não ficou tão rica quanto eu achei que ela fosse ficar. Ele não ficou tão rico. He didn't get as rich. Tão rico quanto o quê? Quanto eu pensei que ele fosse ficar. É por isso que eu disse He didn't get as rich as I thought. Como eu pensei. He would get. Que ele ficaria. Eu ainda estou utilizando essa mesma estrutura, percebe? Só que se trata de uma frase que é o quê? Um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais complexa. Mas a estrutura ela permaneceu inalterada. Eu fiz as mais um adjetivo, mais as. Essa estrutura, ela não é de uso exclusivo de adjetivos. Isso mesmo. Você pode empregar essa estrutura na qual a gente encaixa uma palavra com um advérbio. Por exemplo, vamos dizer que eu acho que os porcos, eles não têm que feder o tanto que eles fedem na realidade. Eu posso dizer em inglês, Pigs do not have to smell as terribly as we know them. Novamente,
Pigs do not have to smell as terribly as we know them. Então, terribly tem aqui a ideia de terrivelmente. Ou seja, o cheiro é terrível, mas em inglês é comum a gente dizer, né, feder tão terrivelmente quanto a gente sabe que eles fedem. Pigs do not have to smell as terribly as we know them. Temos aí então um exemplo de as mais um advérbio e a palavrinha as novamente. Uma combinação de palavras com as mais as é quando a gente encaixa a palavrinha much. A gente pode utilizar as much as quando justamente a gente quer indicar que a intensidade, a quantidade é justamente a mesma entre dois elementos. Digamos que eu quero dizer que os animais eles sentem uma dor na mesma magnitude que a gente sente. Eu posso dizer em inglês: Animals feel pain as much as we do. Novamente, animals feel pain as much as we do. Eu estou dizendo que os animais eles sentem o mesmo tanto de dor que a gente sente, eles sentem também. Então, por exemplo, eu olho para uns animais que estão sendo abatidos e penso, puxa, eles devem estar sentindo uma dor terrível. Eu posso dizer para alguém, animal feel pain, ou seja, os animais eles sentem dor, tá? Mas em que magnitude? Exatamente na mesma magnitude que a gente sente. Animals feel pain as much as we do, ou seja, o mesmo tanto que a gente sente. Então é isso, pessoal. Essa foi uma dica super rápida sobre como utilizar a estrutura as, mais uma palavra e as na sequência. E olha, eu ainda, como eu disse no começo desse vídeo, vou postar ainda dicas de como utilizar a palavra as em contextos completamente diferentes e a diferença entre a palavra as e a palavra like, se você tem muito interesse em saber sobre esse assunto. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza absoluta que as nossas dicas vão lhe ajudar de alguma forma. Por favor, não se esqueça, como eu digo em todas as aulas do Inglês no Teclado, não se esqueça de deixar o seu like generoso aqui embaixo. É importante para eu ter certeza que você está gostando da didática que eu estou utilizando nos meus vídeos e também para que esse vídeo ele possa ser exibido para mais pessoas, porque, como você sabe, esse é um critério utilizado pelo YouTube. Thank you for watching and stay tuned. Bye.